funciona uma linguagem de programação e existe diferença entre elas? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos direto ao ponto. Fala, impressionadores! Como que funciona uma linguagem de programação e existe diferença entre as linguagens de programação? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Quando você usa o seu computador, normalmente, como você está fazendo agora, você está dando comandos para o computador fazer alguma coisa. Quando você abre o seu navegador, entra no YouTube, clica num vídeo nosso, você acabou de dar vários comandos para o seu computador. Quando você se inscreve no canal, dá um like no vídeo, você está com o mouse dando comandos para o seu computador fazer alguma coisa. É que não foi você que construiu a lógica do que acontece por trás do clique do teclado, do clique do mouse. Mas por trás de cada clique, por trás de cada movimento do mouse, tem uma linguagem de programação rodando aquilo e mostrando para você na tela o resultado. Acontece que, dependendo do que você quer fazer, ninguém criou um programa pronto no seu computador para fazer isso. Então, você ou alguém precisa criar um programa que permita você fazer o que você quiser. Exemplo, digamos que você tem um relatório para enviar para o seu chefe todo dia às 9 horas da manhã. Se você chegar para o seu computador, para a Siri, para o ChatGPT, onde for, e falar assim: ô fulano, manda aí o relatório para o meu chefe. Ele não vai conseguir fazer isso. Você precisa, de alguma forma, criar alguma coisa no computador que faça isso automaticamente para você. E aí que entra a linguagem de programação. Ela é a ferramenta que permite você criar uma funcionalidade nova para o seu computador, ou em um site, ou então em um aplicativo. E a partir do momento que você sabe usar a linguagem de programação, você pode botar o seu computador, basicamente, para fazer o que você quiser. Beleza, mas como que funciona uma linguagem de programação? E as diferentes linguagens funcionam de forma diferente? Basicamente é o seguinte: o cérebro do computador, o processador, vamos colocar assim, ele só consegue entender 0 e 1, os números 0 e 1. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Agora, por que isso? Porque na prática o seu computador ele não entende nada do que você fala. Ele só executa o que você está mandando ele fazer. Mas ele não tem um entendimento mesmo. Para executar um comando, pensa que no seu computador, lá dentro dele, tem um circuito elétrico minúsculo. Se esse circuito estiver ligado, o computador faz uma ação. Se o circuito estiver desligado, ele não faz uma ação. Então, quando a gente fala que o seu computador só entende 0 e 1, é que na verdade é como se você desse um comando para o computador desligar o circuito, no caso do 0, e 1 ligar o circuito. Só que no computador não tem um circuito desse. Tem, na verdade, zilhões de circuitos. Muitos mesmo. E é por existir milhões de circuitos desses que o computador consegue fazer várias coisas diferentes. Porque pensa que cada combinação de circuito ligado ou desligado significa um comando para o seu computador diferente. Então, na prática, a forma com que você fala para o computador fazer alguma coisa, você passa para ele uma série gigantesca de números zeros e 1, dizendo quais circuitos têm que estar ligados e quais circuitos têm que estar desligados. E fazendo isso, o seu computador sabe o que você quer que ele faça. Agora, ninguém sabe mesmo qual a combinação de 0 e 1 faz cada coisa do computador. Assim, tem até gente que trabalha com isso, mas isso é algo muito específico. Não é o geral que as pessoas precisam. Você não vai aprender isso porque é quase que meio insano isso. Isso é o que a gente chama de linguagem de máquina, ou seja, a linguagem que a máquina efetivamente entende, que o seu computador entende. O problema é que a máquina entende, mas o ser humano, você e eu, a gente não tem como entender isso. Então, como que você vai mandar para o computador fazer alguma coisa se você não entende a linguagem? Você precisa de alguma coisa que parece um pouco mais com a que a gente chama de linguagem natural, ou seja, a linguagem que você fala mesmo. E é aí que surgem as linguagens de programação. A linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem mesmo, ou seja, um conjunto de palavras e símbolos que alguém criou, que quando você passa esses comandos escritos para um tradutor, ele traduz o que você escreveu ali em linguagem normal para a linguagem de máquina. E aí ele consegue executar o seu programa. Então aprender a programar nada mais é do que você aprender os comandos e os símbolos que existem naquela linguagem para você saber o que você precisa escrever para mandar o computador fazer o que você quer. É isso que é uma linguagem de programação. Então repara que, em teoria, toda linguagem de programação pode ser usada para qualquer coisa, porque na prática são comandos que você está dando para o computador fazer sempre aquilo que você quer. Agora, as linguagens elas não são iguais. E cada linguagem de programação tem uma vantagem ou uma desvantagem, o que faz com que as pessoas queiram usar linguagens diferentes para objetivos diferentes. Uma das grandes diferenças que a gente tem nas linguagens de programação é o que a gente chama de linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. Uma linguagem de baixo nível significa, de uma forma simplificada, que ela é mais próxima do hardware do computador do que as linguagens de alto nível, ou seja, ela tem uma abstração menor entre ela e a linguagem da máquina.
Então, só para tangibilizar um pouco esses termos, os comandos que você precisa escrever, apesar de eles serem comandos de textos na linguagem de baixo nível, eles são mais amigáveis do que a linguagem de máquina. Só que os comandos, eles ainda têm muito a ver com a arquitetura do computador. Você ainda gerencia, olha, coloca essa informação nesse espaço na memória. Os textos não são tão parecidos assim com a forma da gente falar. Eles parecem um pouco, mas não tanto. E você tem que gerenciar como que cada processo está sendo executado em cada parte do computador, da memória e de formato de informação, tipo de informação que está ali dentro. E um exemplo de linguagem de baixo nível é o Assembly. E aí, à medida que você vai tornando mais parecida com a fala, a linguagem de programação, e a linguagem de programação vai gerenciando de forma automática cada vez mais os processos internos do computador, para você, usuário, só precisar escrever os comandos que você quer que ele execute, das tarefas que você quer que ele faça, mais alto nível vai ficando essa linguagem. Não significa que alto nível é melhor do que baixo nível, tá? Isso é só a nomenclatura mesmo. Um exemplo clássico de linguagem de alto nível é o Python. O Python é uma linguagem onde basicamente você só escreve os comandos que você quer que ele execute e a tradução da linguagem de Python para a linguagem de máquina já gerencia muitas dessas coisas para você, a parte de alocação de memória, a parte de tipagem de dados, a parte de onde essa informação vai ficar e tudo mais. Então assim, qual linguagem de programação você deveria aprender? Bom, tudo depende do seu objetivo e do que você quer fazer. E aí então eu sugiro que você assista esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, no link do vídeo, onde eu dou a minha recomendação de qual linguagem de programação você deveria aprender. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima aula.